Deixa eu te dizer algo que eu gostaria que alguém tivesse me dito quando eu ainda acreditava que havia muito tempo pela frente. O tempo não é algo que você percebe indo embora. Ele não bate a porta, nem se despede. Ele simplesmente escorrega em silêncio como um visitante que não quer incomodar. E um dia você olha ao redor e percebe que a casa parece mais vazia. E você não sabe exatamente quando tudo mudou. Eu te digo isso porque se você tem mais de 60 anos, ou mesmo se não tem, existe um erro que eu cometi e carreguei por tempo demais e ele me custou anos que eu nunca mais posso tocar. Quando eu era mais jovem, eu achava que a vida, em algum momento, iria desacelerar e abrir espaço para mim. Eu pensava que depois das responsabilidades, depois que os filhos crescessem, depois que o trabalho se estabilizasse, finalmente eu teria tempo para viver do jeito que eu realmente queria. Não é isso que muitos de nós acreditamos que a vida vai esperar educadamente até que estejamos prontos para aproveitá-la. Mas a vida não espera, ela continua avançando mesmo quando nós paramos. Eu me lembro de estar sentada perto da janela da minha cozinha, no início dos meus 60 anos, observando a luz da tarde se espalhar pelo chão. Era um silêncio diferente, um silêncio que parecia estranho. Os filhos já tinham suas próprias vidas, a casa já não ecoava com risadas ou discussões, e pela primeira vez eu tinha o que costumava chamar de liberdade, mas ao invés de alegria, eu senti outra coisa, um tipo de vazio que na época eu não sabia nomear. Imagine por um momento chegar a um ponto em que tudo pelo que você trabalhou finalmente está no lugar. E ainda assim algo dentro de você sussurra. É só isso. Esse sussurro pode ser muito suave, mas é persistente. Ele não vai embora facilmente. Existe algo que eu aprendi tarde demais. Eu passei décadas me preparando para uma vida que eu nunca me permiti viver no presente. Eu adiei a alegria, adiei o descanso, adiei ser completamente eu mesma. Eu dizia a mim mesma que o sacrifício era necessário, que mais tarde haveria um momento certo. Depois se tornou a minha palavra favorita e também o meu maior arrependimento. Você sabe qual é a palavra mais perigosa da nossa língua? Não é fracasso, não é perda. É depois eu dizia, eu vou viajar, depois eu vou perdoar. Depois eu vou dizer a minha verdade, depois eu vou me permitir ser feliz, depois. E enquanto eu colocava cuidadosamente meus sonhos em uma prateleira para mantê-los seguros, a vida ia levando pedaços de mim em silêncio. Eu quero que você escute isso com atenção. O erro que eu cometi não foi trabalhar duro ou me importar profundamente com os outros. Essas coisas são bonitas. O erro foi acreditar que a minha própria vida podia ser adiada, sem consequências. Houve um dia, eu me lembro claramente em que abri uma caixa antiga cheia de cartas e fotografias. Minhas mãos tremiam. Não por causa da idade, mas por causa do reconhecimento. Eu vi uma versão mais jovem de mim nessas fotos, uma mulher que tinha sonhos, que falava deles com os olhos brilhando, uma mulher que acreditava que seria mais que sentiria, mais que viveria mais. E eu percebi que em algum momento eu havia decidido em silêncio que ela podia esperar, mas ela não podia. Você já olhou para o seu próprio passado e sentiu como se estivesse encontrando um estranho alguém, que você costumava ser alguém que confiava em você para levá-lo adiante, e em vez disso, você o deixou para trás. Essa sensação pesa muito. Neste ponto da minha vida, eu posso te dizer com certeza que o tempo não recompensa a paciência da forma como a gente imagina.
Ele não diz obrigado por esperar, aqui está o seu momento, não. Ele simplesmente segue em frente e se você não tomar cuidado, ele leva seus momentos junto com ele. E é aqui que a verdade começa a incomodar muitas pessoas acima dos 60, ainda estão esperando o momento certo para descansar, para amar com mais liberdade, para perdoar feridas antigas, para finalmente se escolher. Mas o momento certo não chega como uma carta pelo correio. É algo que você cria ou algo que você perde. Eu perdi mais vezes do que consigo contar. Eu fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Eu permaneci em lugares que faziam meu coração se sentir pequeno. Eu dizia a mim mesma que já era tarde para mudar, mesmo quando ainda havia anos pela frente. E talvez a parte mais dolorosa seja que eu sabia lá no fundo que estava escolhendo conforto, em vez da verdade. O conforto pode ser muito enganoso, ele parece seguro, mas aos poucos ele rouba a sua vida. Houve um momento sentada sozinha naquela casa silenciosa em que finalmente fiz a mim mesma uma pergunta que evitei por décadas. Se não é agora, então quando essa pergunta ficou comigo, ela me acompanhou no sono, nas manhãs, no silêncio entre os meus pensamentos e lentamente começou a revelar algo que eu tinha medo de enxergar. Eu estava vivendo como se tivesse infinitos amanhãs. E esse é o erro que eu te peço para não cometer essa compreensão. Não veio como uma tempestade, veio em silêncio, quase com delicadeza, como se a própria vida não quisesse me assustar. Comecei a perceber como muitas das minhas escolhas não eram guiadas pelo que eu realmente queria, mas pelo que eu achava que esperavam de mim. Eu aprendi, ao longo dos anos, a ser confiável, a ser forte, a ser a pessoa em quem os outros podiam se apoiar. E em meio a essa dedicação silenciosa, eu esqueci de fazer uma pergunta muito simples. Quem estava cuidando de mim? Isso soa egoísta. Não é isso que eu também pensava. Eu acreditava que pensar demais na minha própria felicidade me tornaria menos generosa, menos amorosa, mas eu vivi o suficiente para entender que negligenciar a si mesmo não te torna uma pessoa melhor, apenas te torna mais ausente na sua própria vida. Houve uma fase em que eu parei de perceber as pequenas coisas que antes me davam alegria. A forma como a luz tocava as cortinas pela manhã, o cheiro do café antes de qualquer outra pessoa acordar, a sensação de caminhar devagar, sem destino, apenas para sentir o mundo ao meu redor. Eu me convenci de que essas coisas eram pequenas, de que podiam esperar por um momento mais tranquilo. Mas essas pequenas coisas não são pequenas, elas são a própria vida pedindo para ser notada. E você sabe o que acontece quando você ignora esses momentos por tempo demais. A vida começa a parecer uma lista de obrigações em vez de uma experiência. Os dias passam, mas não deixam marca, não deixam calor, não deixam lembranças que valham a pena guardar, e então um dia você tenta olhar para trás e tudo parece um borrão. Eu me lembro de uma conversa com uma amiga antiga. Ela olhou para mim com os olhos cansados e disse: "Eu fiz tudo certo." E mesmo assim, sinto que perdi. Essa frase ficou comigo porque eu entendi exatamente o que ela quis dizer. Nós seguimos as regras, fomos responsáveis, suportamos, mas esquecemos de viver de uma forma que nos fizesse sentir vivos. Existe algo que eu preciso te dizer, mesmo que incomode. Fazer tudo certo não garante uma vida que se sinta completa.
Eu costumava acreditar que se eu fizesse os sacrifícios certos, a felicidade me encontraria no final. Mas a felicidade não é algo que fica esperando na linha de chegada. É algo que precisa ser convidado para os momentos comuns de novo e de novo. E foi aqui que o meu erro se aprofundou. Porque mesmo quando comecei a perceber tudo isso, eu hesitei. Eu disse a mim mesma: que diferença isso vai fazer agora? E essa pergunta pode ser muito perigosa, porque ela te convence de que mudar já não vale mais a pena. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: se você ainda tem uma manhã para acordar, se ainda existe ar no seu peito, como pode ser tarde demais? Eu desperdicei anos acreditando que era tarde. Eu me lembro de ficar diante do espelho em uma tarde, olhando para as linhas do meu rosto. Eu as percorri com os dedos como se fossem um mapa dos lugares por onde passei e me perguntei em que momento eu me tornei alguém que aceita menos do que o próprio coração pede em silêncio. Essa é uma pergunta dolorosa, porque não tem uma resposta simples. Às vezes, a verdade é que a gente se torna essa pessoa aos poucos, um compromisso, de cada vez um sonho adiado, de cada vez um silêncio de cada vez, até que chega um dia em que a gente já não reconhece a própria voz dentro de si, aquela que antes falava com tanta clareza. Mas existe algo que eu descobri e quero que você guarde essa voz. Nunca desaparece completamente. Ela fica mais baixa, sim, ela espera, ela observa, mas continua ali, esperando que você finalmente escute. Houve uma manhã em que eu decidi fazer algo diferente, nada grandioso. Eu apenas sentei comigo mesma, sem distrações, sem desculpas, e perguntei o que eu ainda quero. As respostas não vieram na hora, elas chegaram devagar, como velhos amigos que voltam depois de muito tempo. Eu queria paz, não aquela que vem de evitar conflitos, mas aquela que nasce da honestidade comigo mesma. Eu queria me sentir presente nos meus próprios dias. Eu queria parar de esperar permissão para viver a vida que já era minha. E talvez o mais importante, eu queria me perdoar, porque o arrependimento pode ser muito pesado quando é carregado sem compaixão. Eu passei muitos anos me culpando pelo que não fiz, pelo que não disse, pelas oportunidades que deixei passar, mas comecei a entender que eu fiz o melhor que pude com o que eu sabia naquele momento. E esse entendimento suavizou algo dentro de mim. Deixa eu te dizer algo com calma. Você não pode voltar atrás e mudar o seu passado, mas pode mudar a forma como você o carrega, e às vezes isso muda tudo. Então, se você tem mais de 60 ou está chegando lá, eu quero que você pense nisso com cuidado. O erro não está no que você fez, está em acreditar que a sua história já terminou. Ela não terminou. Ainda existem páginas esperando por você por muito tempo. Eu acreditei que a vida só seguia em uma direção, que quando certas portas se fechavam, elas desapareciam para sempre. E sim, algumas portas se fecham, algumas pessoas vão embora, algumas oportunidades se perdem, algumas fases não voltam iguais, mas o que eu não entendia é que a vida não é feita apenas das portas que ficam para trás, sempre existem portas ao lado, esperando em silêncio para serem vistas. O problema é que a gente para de olhar. Quando a gente chega a uma certa idade, acontece uma mudança silenciosa dentro de nós. Começamos a medir o que resta em vez do que ainda é possível. Contamos os anos que ficaram para trás com mais atenção do que os momentos que ainda podem vir, e sem perceber, começamos a diminuir a nossa própria vida para caber no que achamos que é adequado para a nossa idade. Eu fiz isso. Eu disse a mim mesma, isso já é suficiente. Agora seja grata, não peça mais. E a gratidão é algo bonito.
Mas quando ela é usada para calar os seus próprios desejos, ela se transforma em outra coisa. Ela vira resignação. Deixa eu te perguntar algo e eu quero que você seja sincero consigo mesmo. Quando foi a última vez que você se permitiu querer algo sem imediatamente questionar se merecia ou se já era tarde demais? Levei anos para entender que o desejo não tem prazo de validade. Houve uma tarde, não muito tempo atrás, em que eu decidi fazer um caminho diferente durante a minha caminhada. Parece algo pequeno, quase insignificante, mas para mim foi uma rebelião silenciosa contra a vida que eu vinha repetindo sem perceber. Eu caminhei mais devagar do que o normal, prestando atenção em coisas que eu já tinha ignorado centenas de vezes. Uma árvore com galhos que pareciam mãos antigas, um banco pequeno que provavelmente estava ali há anos esperando alguém sentar sem pressa. E eu sentei. Eu me lembro de sentir uma mistura estranha de paz e tristeza. Paz, porque eu finalmente estava presente. Tristeza, porque percebi quantos momentos como aquele eu tinha negado a mim mesma. A gente acredita que são as grandes mudanças que dão sentido à vida, mas às vezes são esses pequenos atos de atenção que nos trazem de volta para nós mesmos. Existe algo que eu aprendi tarde demais. Você não precisa reinventar toda a sua vida para começar a viver diferente. Você só precisa começar a perceber onde você tem estado ausente. Eu estive ausente nas minhas próprias conversas, concordando enquanto a minha mente estava longe. Eu estive ausente dentro da minha própria casa, passando pelos cômodos sem realmente enxergar. Eu estive ausente dentro do meu próprio coração, ignorando os sinais silenciosos de que algo estava faltando. E talvez a ausência mais dolorosa de todas tenha sido a ausência da minha própria verdade. Eu passei anos evitando certos sentimentos porque eles eram desconfortáveis, a solidão, a decepção, o luto silencioso pelas coisas que nunca aconteceram. Eu pensava que ao ignorá-los eu estava me protegendo, mas as emoções não desaparecem. Quando você vira o rosto para elas, elas apenas se aprofundam dentro de você e começam a moldar a sua vida de formas que talvez você nem perceba só quando eu me permiti sentir tudo, sem julgamento. Algo começou a mudar. Eu me sentei com os meus arrependimentos não como inimigos, mas como professores. Cada um deles tinha algo para me mostrar. Cada um apontava para um lugar onde eu escolhi o medo em vez da verdade, o conforto em vez do crescimento, o silêncio em vez da honestidade. E aos poucos eu comecei a entender o erro que eu cometi. Não foi apenas adiar a vida, foi me recusar a vivê-la plenamente, mesmo quando ela estava bem diante de mim. Você já passou por isso de estar em um momento que deveria importar, mas a sua mente está em outro lugar, já pensando na próxima coisa, na próxima preocupação, na próxima responsabilidade. Esses momentos não voltam. Neste ponto da minha vida, eu aprendi a enxergar o tempo de outra forma. Ele não é mais uma estrada longa que se estende sem fim à frente. Ele é uma sequência de momentos pequenos e frágeis, cada um pedindo a sua presença. E quando você entrega essa presença de verdade, algo extraordinário acontece. A vida se torna mais cheia, mais rica, mais real. Mas quando você se retém, quando continua dizendo depois, esses momentos escorrem pelos seus dedos como areia. Eu não posso recuperar os meus, mas talvez você ainda possa segurar os seus. Existe algo mais que eu preciso te dizer, algo que levou décadas para eu aceitar. Você tem permissão para mudar a sua vida mesmo agora.
mesmo que os outros não entendam, mesmo que seja desconfortável, mesmo que isso signifique deixar partes da sua identidade que já não fazem mais sentido, mudar. Não é trair quem você foi, é honrar quem você está se tornando. E eu sei que isso pode dar medo, deu em mim, mas permanecer igual. Quando seu tuko anda, senti sananata, kakunda, chandan, sentam, pranj, panj, putpond, rakthi. Mas é outro tipo de medo, um medo silencioso mais pesado. Eu vivi com esse medo por tempo demais, você não precisa viver assim. E é aqui que tudo se conecta, onde todas essas percepções silenciosas começam a se transformar em algo que você pode carregar com você. Porque no fim, o erro que eu cometi não foi algo alto ou dramático. Ele não se apresentou como uma tragédia. Ele foi feito de pequenas decisões repetidas ao longo dos anos, pequenos silêncios pequenos, adiamentos, pequenas formas de dizer agora não para minha própria vida. E essas pequenas coisas com o tempo se tornaram algo muito grande. Eu quero que você imagine a sua vida como um quarto cheio de janelas. Quando você é jovem, todas estão abertas, deixando entrar a luz, o ar e as possibilidades. Com o passar dos anos, uma a uma, você começa a fechá-las. Não todas de uma vez. Nunca todas de uma vez. Apenas um pouco aqui, outro pouco ali. Até que um dia você se encontra sentado em um lugar que parece escuro e você nem lembra quando parou de abrir as janelas. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas aqui está a verdade que eu descobri e que eu seguro com as duas mãos. Enquanto você estiver aqui, enquanto estiver respirando, você ainda pode abrir uma janela, pode não abrir tão fácil quanto antes, pode exigir mais esforço. Mas a luz vai entrar do mesmo jeito. Houve uma manhã não muito tempo atrás em que eu acordei mais cedo do que o habitual. A casa ainda estava em silêncio, envolvida naquela calma suave que só existe antes do mundo acordar completamente. Eu me sentei na beira da cama e ouvi a minha própria respiração lenta, constante, presente. E pela primeira vez em muitos anos eu não corri para preencher o silêncio. Eu simplesmente fiquei ali, e naquele silêncio eu senti algo que eu vinha procurando sem saber. Não era entusiasmo, não era conquista, nem mesmo felicidade como eu costumava definir. Era algo mais quieto, uma paz que não depende do que você fez ou do que ainda espera fazer. Uma paz que nasce de simplesmente estar onde você está. Eu entendi então que a vida não estava esperando eu alcançá-la, ela estava acontecendo o tempo todo, em cada momento que eu ignorei, em cada sentimento que eu afastei, em cada pequena alegria que eu disse a mim mesma que podia esperar, e eu senti uma tristeza profunda e suave pelos anos que passei em outro lugar mesmo estando aqui. Mas junto dessa tristeza veio outra coisa, uma compreensão delicada, um perdão que não veio de ninguém além de mim mesma. Eu me perdoei por não ter entendido antes. E isso é algo que eu desejo que você também se permita, porque se você carregar apenas arrependimento, ele vai te pesar. Mas se você permitir que esse arrependimento se transforme em sabedoria, ele pode te guiar para algo novo. Então eu quero deixar isso com você, não como um conselho, mas como algo para você guardar em silêncio, dentro do seu coração. Não espere pelo momento perfeito, não espere até que tudo pareça pronto ou seguro. A vida não começa depois que todas as condições são
atendidas, ela já está aqui. Olhe ao seu redor, escute com atenção, sinta o peso deste momento. Esta é a sua vida, não ontem, não amanhã, este instante, este segundo, este espaço onde você está agora. Não se afaste dele. Se existe algo que você quer dizer, diga. Se existe algo que você quer fazer, comece, mesmo que seja pequeno. Se existe uma parte de você que você tem ignorado, aproxime-se com gentileza. Você não está velho demais, você não está atrasado, você não terminou. Eu vivi o suficiente para saber que a maior tragédia não é envelhecer, é chegar ao fim e perceber que você nunca esteve realmente presente na sua própria vida. Não cometa esse erro. Abra as janelas, deixe a luz entrar e desta vez não espere.